Bem-vindos ao nosso canal YouTube, Falando Nisso especial sobre a obra de Jacques Lacan e apresentada a partir das imagens das capas dos seus seminários. Abordando hoje o seminário número 6, o desejo e sua interpretação, que foi pronunciado entre 1958 e 1959, né? E que tem na sua capa a Vênus e o Cupido de Bronzino. E esse pintor renascentista, em 1545, propôs essa tela, uma tela bastante irônica e muito compatível com o que a gente tem no conteúdo desse seminário. O seminário é contemporâneo de um texto dos escritos chamado A Juventude de Gide, ou A Letra e o Desejo, onde o Lacan comenta, né, esse autor francês, né, André Gide. É contemporâneo da conferência do Lacan no Instituto Max Planck em Zurique, né, chamada A Significação do Falo, e é contemporâneo de um dos trabalhos mais lidos Lacan sobre a prática psicanalítica, que é a direção da cura e os princípios do seu poder. Então, 1958, um ano bastante produtivo para o Lacan, onde ele vai enfrentar a terminação da construção do grafo do desejo, com a leitura dos seus andares superiores, com o desenvolvimento da noção de fantasia, e uma boa parte do seminário é tomada pelo comentário que ela faz do Hamlet. Esse é o Príncipe da Dinamarca, essa peça do Shakespeare, mais ou menos contemporânea da obra do Bronzino. Entre uma e outra coisa, a gente tem um comentário de um caso clínico da Ella Sharp, que está disponível em português, no trabalho dela sobre psicanálise e o sonho, né? É um caso muito interessante do paciente que latia antes de entrar na sessão para que ela se recompusesse, porque ele ficava imaginando que ela ficava fazendo coisas antes da sessão. É um caso repleto de sonhos que são interpretados, e é um caso que é usado pelo Lacan para apresentar a sua teoria do grafo do desejo de uma maneira assim mais prática e mais contundente. Com relação ao texto do Shakespeare, né, que o Lacan vai desenvolver uma teoria do luto muito importante, que vai se desdobrar em outros momentos da obra dele, bem como esse entendimento, né, da função do falo na sua distinção para a perversão, né? Então, em vez de pensar um fetiche, ele vai pensar o que o falo faz na perversão, qual é a característica do falo na perversão, que é o seu modo de relação com o outro que vai contar aqui. Mas vamos voltar a essa capa, que é uma capa muito divertida, disse que é um trabalho irônico, que está lá no National Gallery, e que mostra, né, Vênus, ou Afrodite, que está sendo tocada libidinosamente no seio e também dando um beijo no seu filho, o Cupido, ou Eros. Quer dizer, estamos às voltas com um incesto, uma cena de incesto. Também esse teria sido um dos motivos para que Hamlet não se vingasse do pai, como o fantasma do pai aparece para ele, diz: vai lá, se vinga de mim, mata o Cláudio, que é o usurpador do trono, está dormindo com a sua mãe. E o Hamlet diz: preciso pensar antes, preciso me inventar uma loucura antes, preciso de tempo. Bom, por que ele então evitaria, adiaria o seu ato? Talvez desejos de natureza incestuosa. Mas essa tela, ela reflete um momento da discórdia, né? Eris não tinha sido convidada para um casamento, e aparece mesmo assim, e daí joga o pombo de ouro e pergunta para os presentes quem era a mais bonita. Afrodite
Atenas, Palas Atenas, ou Hera, a esposa de Zeus. E isso inicia uma contenda, né, uma disputa. É um seminário onde a gente vai ver assim, o Lacan tematizando disputas fálicas, né, e seu sentido na estruturação da neurose. São disputas pelo poder, mas são disputas pelo reconhecimento, principalmente. E para resolver a contenda se chama então um mortal, coitado, chamado Paris. O Paris diz, é óbvio que Afrodite ou Vênus é a mais bonita, e desencadeia com isso uma guerra, a Guerra de Troia, né? Vocês lembram que o Paris rapta a Helena e vai para Troia, e isso gera no plano do mundano a guerra entre gregos e troianos, né? Que termina com a história do cavalo de Troia. Mas antes disso ele se meteu nessa encrenca de dizer, entre 3 mulheres, né, qual é a mais bela. Perigos de responder à demanda, de tentar assim, achar que aquilo que o outro pede é o que aquela realmente quer. É um trabalho muito interessante porque a gente vê também ao fundo Zeus com a sua ampulheta, né? Dizendo, bom, esse tempo vai passar, eu estou medindo aí a incidência da temporalidade. A gente vê uma figura aqui que está berrando no canto, né? Que é sífilis ou os ciúmes. Olha que sinônimo para os ciúmes. Para os italianos, conhecida como a doença francesa. Para os franceses, conhecida como a doença italiana. Obviamente, o mal sempre vem do outro. A gente tem aqui, então, um retorno a esse tema do amor, né, no Lacan, no seminário 6, que é um seminário sobre a interpretação, né, sobre a arte da interpretação, sobre como a interpretação deve jogar com o significante, com a equivocação do significante, como a interpretação pode jogar com a escansão do significante, como ela joga e deve responder assim a aquele significante escolhido pelo paciente, como a interpretação ela faz ressoar efeitos de significação, efeitos semânticos, mas ela é basicamente um trabalho de forma, com a forma, de fazer o sujeito escutar, né, aquilo que está no registro passando para outro registro, fazer com que o objeto da demanda se dialetize no objeto do desejo, fazer com que haja uma subjetivação desse desejo, fazer com que exista, vamos dizer assim, uma renúncia a um fragmento de gozo ligado ao significante. Tudo isso está aí nessa teoria da interpretação desenvolvida pelo Lacan nesse seminário. Vamos ver uma passagem onde ele faz referência a um outro quadro muito importante. Chamamos o objeto da castração de falo. Um falo o que é? Nós o vemos aparecer no que eu chamava de a última vez de falofanias artificiais da análise. Nesse caso também, aparições, né, do falo. Nesse caso também a análise se revela ter sido uma experiência original, absolutamente única, pois não existiu no passado nenhuma espécie de alquimia, terapêutica ou não, em que tenhamos visto aparecer o falo. Olha o que ele está observando. Que o falo não tem imagem, né? Que o falo é assim, algo que está entre a aparecência e a desaparecência. Ele é o signo de uma transição. E não um objeto, sei lá, o pênis, a imagem do pênis, né? Mesmo quando a gente fala do pênis, é interessante isso. Por que ele teria sido escolhido privilegiadamente? Porque ele é uma parte do corpo que se presta a essa o quê? Alteração de apresentação, né? Ele é uma parte muito móvel do corpo, né? Que fica ereta e depois desentumece depois da relação sexual. Então, ela se presta para simbolizar esse movimento. Como, mas em outro momento, ele vai falar da pálpebra. A pálpebra também se presta a esta função, né? Em Hieronymus Bosch, vemos todo tipo de membros desarticulados. Ou então, há o flatus nada menos que olente, em que Ernest Jones acreditou dever encontrar o protótipo do Espírito Santo. Tudo isso está exibido em imagens ululantes, mas o falo, vocês podem notar que ele não é visto com frequência. Nós sim o vemos, e também percebemos que não é muito fácil designá-lo como estando aqui ou estando lá. Sobre isso quero fazer apenas uma referência. Então aí está uma passagem desse seminário,
muito interessante, onde o Lacan vai inclusive questionar o sentido da homossexualidade em psicanálise, a partir do que vem a ser o falo. Um seminário onde o Lacan recupera, né, a imagem da Ofélia, a Ofélia que quando a Ofélia morre, então aí o Hamlet consegue se dar conta de quanto ele a desejava, ou seja, quantas vezes a gente não percebe o que queríamos quando perdemos o objeto que ali se representava. É um seminário que passa pela melancolia, ele cita o Dürer, Albrecht Dürer, esse pintor alemão, né, que tem a tela famosa sobre a melancolia, e o Borges, aqui mencionado, já tinha sido objeto de uma alusão do Lacan em Estágio do Espelho como formador da função do G em psicanálise, onde ele dizia assim, o que o Borges narra? Ele narra esse sentimento de defragmentação, de perda de unidade, de hibridização do animal com o humano, do humano com o divino, do divino com o diabólico, do sexo com o outro, de um gênero com o outro, né? Quer dizer, essa mistura completa, essa desordem que acontece no espaço entre o humano e a natureza, faz com que Borges seja um grande autor para tematizar o que o Lacan chama de imaginário, né? Imaginário a partir da deformação da forma, imaginário aqui posto a partir de um elemento que está nessa capa também, que é a cortina, né? A cortina que mostra o que está atrás, a cortina que mostra o véu, semblante, a mascarada, 3 funções do falo que são desenvolvidos aqui no desejo e sua interpretação. Como a psicanálise, no fundo, é uma prática de interpretação do desejo e não do eu, e não das defesas contra o desejo e não das defesas contra a angústia. Não dos valores, não dos ideais, mas do desejo do sujeito. Ficamos por aqui e no nosso próximo encontro vamos enfrentar o livro 7, A Ética da Psicanálise, que tem na sua capa uma representação do Marquês de Sade, o divino Marquês, e esse libertino, libertário, e esse filósofo que deveria estar no panteão junto com Kant dos nossos pensadores iluministas. Até lá!